Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, sem perca de tempo, em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22 em diante. Quando se encontrarem, digam glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua mulher, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Pregue a tua palavra em nome de Jesus através de mim. Para a tua glória e honra oramos em nome de Jesus. Amém? Queria falar nessa noite sobre princípios divinos para o casamento. Princípios divinos para o casamento. Queridos, é de grande importância que nós possamos aprender os princípios bíblicos para o bom funcionamento da família, para o bom funcionamento do lar, para o bom funcionamento do casamento. Eu estava em minha casa há alguns dias, meditando um pouco, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, que nós muitas vezes oramos por milagres, na família, no casamento, na vida financeira, na saúde e em outras áreas da nossa vida, e que Deus na verdade faz milagres, Deus é poderoso para fazer milagres. Mas o Senhor ministrou ao meu coração que na verdade nós precisamos aprender os princípios do funcionamento da família, do funcionamento das finanças, do funcionamento da saúde, do funcionamento do casamento, porque a família funciona, o casamento funciona ou não, a família pode funcionar ou não funcionar. Então nós precisávamos aprender os princípios que norteiam, que dá direção para o funcionamento adequado da família, para que nós tenhamos realmente famílias funcionais. E claro, se nós queremos aprender esses princípios, nós temos que nos voltar para o Criador da família, que é Deus. Nós temos que nos voltar para o princípio original, e voltar então para a palavra. E quando nós começamos a examinar a palavra, que é o manual da família, que eu costumo dizer que é o manual do fabricante, nós começamos a entender os princípios, nós começamos a compreender, e entendendo, compreendendo e colocando em prática, nós podemos ter uma família muito abençoada e termos casamento muito abençoados. Amém? Então nós não podemos nos apegar simplesmente aos conceitos antropológicos, filosóficos, psicológicos, não. Podem ajudar, são ferramentas, mas nós precisamos nos voltar para o princípio, para a base, que é a palavra. Na verdade, a ideia é como quando você compra um eletrodoméstico. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem acompanhado de um manual, não é verdade? Por exemplo, quando você compra sua televisão, ele vem acompanhado de um manual. Você abre o manual e aquele manual vai lhe instruir como você deve usar aquele aparelho de forma adequada para que ele possa funcionar bem. Vai dizer qual é a voltagem permitida, para que serve cada tecla do controle remoto, cada tecla que aparece na parte frontal da televisão, por exemplo. Então, se você
estuda aquele manual e você decide obedecer os princípios que estão ali, você vai ter aquele aparelho por muito mais tempo, vai usá-lo de forma adequada e vai poder usar todo o potencial daquele aparelho. Mas se você, porventura, se rebelar e dizer assim, esse fabricante não sabe de nada, eu sei mais do que ele, eu vou usar essa televisão do jeito que eu quero, o que vai acontecer? Você vai perder a televisão dentro de pouco tempo, não é verdade? Então Deus criou a família, digamos, Ele é o fabricante da família, e Ele não nos deixou às escuras, Ele estabeleceu para nós os princípios, e colocou todos estes princípios no seu manual, que é a Bíblia Sagrada, amém? Que é a sua palavra. Então quando nós nos voltamos para este manual, quando nós começamos a examinar este manual, e absorver dele os princípios, nós começamos a ver a nossa família funcionando do jeito que Deus quer que ela funcione, amém? Então nós temos aqui alguns princípios nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu para o casamento. Vou começar com os princípios e as orientações de Paulo para o marido. Ele começa dizendo para o marido, por exemplo, para que ele seja o cabeça, no verso 23. Ele diz que o marido é o cabeça. Ser cabeça aqui significa ser o líder. Deus institui o marido com a função de liderar a família. Toda instituição, ela precisa de liderança. Imagine uma igreja sem pastor, ou sem pastores, sem líderes. Imagine uma cidade sem prefeito, uma escola sem professores, sem diretores, um país sem presidente, ou sem um rei. Então, toda instituição precisa de líder. E a família, como uma instituição divina aqui na terra, precisa de um líder também. E Deus atribui ao homem a função prioritária de liderar a família e de conduzir a família dentro dos princípios e das diretrizes que Deus estabeleceu para a sua família. Então, o papel do homem, o papel principal do homem, como marido, é o de liderar. Ele precisa ser líder da esposa, ele precisa ser líder da família. Isso é ser cabeça. E eu sempre costumo dizer, queridos, que tudo que acontece em uma casa, a responsabilidade número 1 é do homem. Eu assumo essa responsabilidade para mim, porque o líder é responsável por praticamente tudo que acontece. Então sempre que acontece alguma coisa em minha casa, eu me responsabilizo. Eu penso, eu poderia como líder ter orado mais, eu poderia como líder ter vigiado mais, eu poderia como líder ter tido mais discernimento espiritual, eu poderia ter como líder ter protegido mais a minha esposa, protegido mais os meus filhos. Então eu atribuo essa responsabilidade, porque eu atribuindo a responsabilidade a mim, eu deixo de culpar a minha esposa e os meus filhos, eu busco entender onde foi que eu errei na minha liderança, e eu conserto o meu erro. Então como líder, nós temos a responsabilidade de conduzir a nossa família. Então imagine a ideia agora de um ônibus. Quem é o líder do ônibus? O motorista, não é verdade? Essa é uma analogia bem interessante que eu aprendi com o meu pastor, o apóstolo Joselito. Então você está dentro de um ônibus. Os passageiros podem dar opiniões diversas. Por exemplo, os passageiros podem dizer assim para o motorista: motorista, entra à esquerda, ou entra à direita, corre mais, ou anda mais devagar. Pode dar diversas opiniões, mas a decisão final sempre será do motorista, não é verdade? Se acontecer de ele correr demais e chegar lá na frente e virar o carro, virar o ônibus, ele não pode dizer assim para o patrão dele: olha, isso aconteceu porque o cobrador, porque um dos passageiros mandou correr demais. Não, ele é o líder, ele é o responsável. Então até a responsabilidade de acatar ou não aquela decisão ou aquela opinião, a responsabilidade final é dele. Então, nós que somos homens, não podemos culpar nem acusar a nossa esposa nem os nossos filhos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Somos líderes. E se nós não protegermos a nossa família, se nós não guardarmos a nossa casa, o diabo vai atacar. Foi assim com Adão. Deus deu a instrução para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história. E ele deveria instruir Eva, de forma adequada, princípio por princípio, cada instrução, orientá-la, estar presente com ela. Mas quando Satanás vem tentar Eva, a gente não percebe Adão próximo. Adão não estava perto, pelo menos não registra na Bíblia que ele estava próximo a Eva. Ele deixou a mulher dele bater um papo com a serpente.
E ela foi enganada. A Bíblia deixa bem claro, queridos, em Hebreus, que Eva foi enganada. Adão não. Eva foi enganada. Adão não. Ele comeu consciente. Ele deixou de proteger a sua família, deixou de proteger a sua esposa. E quando vem o pecado, quando se descobre o pecado, quando Deus vem requerer contas de Adão, o que ele diz? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e comi. E eu comi. Então a primeira coisa que Adão tenta é se esquivar da responsabilidade. A primeira coisa que Adão tenta é lançar a culpa sobre a mulher. Ele poderia dizer para Deus: não, Senhor, eu errei, o Senhor me deu uma ordem para não comer do fruto, eu teria que proteger a minha esposa, eu teria que estar presente com ela, eu teria que orientá-la de forma mais adequada, a responsabilidade é minha, eu errei. Não, ele lança a culpa na mulher. Então a primeira coisa que a gente vai aprender como homens e como líderes, nós precisamos assumir a responsabilidade. Tudo de bom ou de ruim que acontecer em nossa casa, nós somos os primeiros responsáveis. Os responsáveis número 1. Por quê? Porque nós somos líderes da família. Amém? Então líder não é para gritar, bater na mesa e dizer aqui quem manda sou eu. Qual é a função do líder? A função do líder é proteger, promover e prover. Essas são as 3 funções básicas de um líder. E do líder da família também. A função é proteger, promover e prover. Então, como líder da família, nós, homens, maridos, precisamos proteger a nossa família, nós precisamos prover para a nossa família, e nós precisamos promover a nossa família. Ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes dentro da nossa casa, será sempre para colocar a nossa família para frente, sempre para colocar ela para mais além, em Deus, para o seu crescimento financeiro, espiritual, social, psicológico, em todas as áreas. As nossas ações serão sempre para fazer a nossa família ser promovida. Porque a função do líder é proteger, promover e prover. Amém? Uma outra função que Deus atribui ao marido aqui é a função de amar. Coisa linda. A função de amar a esposa. Verso 25 ele diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha que palavra e que responsabilidade, irmãos. Eu estou começando com o homem, vou chegar na mulher também. Porque algumas mulheres reclamam muito desse princípio da submissão. Mas, minhas irmãs, falem a verdade. Qual a mulher que terá dificuldade de submeter-se a um homem que ela sabe, que ela tem convicção, que a ama como Cristo amou a igreja? Então a responsabilidade do homem é muito maior. A responsabilidade do homem é amar a esposa, não com amor emocional, não com amor sentimental, não com amor meramente romântico, não com amor hollywoodiano, dos filmes de Hollywood, mas amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amar a esposa ao ponto de, se necessário for, se dar por ela, se sacrificar por ela, se entregar por ela, se doar por ela. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa colocar os interesses da esposa e da família em primeiro lugar, em primeiro plano. Não é um amor interesseiro, não é um amor de paixão carnal, porque as pessoas confundem paixão carnal com amor. Eu disse para os jovens da minha igreja esses dias: vocês não amam, vocês estão apaixonados, vocês estão cheios de hormônios, o feromônio está aí na flor da pele, igual aqueles animais, daqueles documentários, né? Feromônio está aí, ó, sentindo o cheiro do hormônio, e você está se sentindo atraído, e você confunde isso com amor, e não é apenas paixão, e essa paixão passa. A paixão passa, mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele permanece para sempre. E é esse amor bíblico, é esse amor ágape, que resiste às provações, que resiste o tempo, que resiste às fraquezas do outro, que resiste às lutas, que resiste aos intempéries da vida. É esse amor ágape, somente ele que resiste. E que responsabilidade nós temos como homens, de amar a nossa esposa desse modo, como Cristo amou a igreja. A gente não consegue fazer isso sozinho, só pela graça de Deus, só pela unção do Espírito Santo em nós e pela graça de Jesus. Por isso,
para alguém amar a esposa nesse nível, é preciso que ele se converta a Jesus Cristo. Amém? É preciso que entregue a vida a Jesus, porque só por meio de Cristo é que a gente consegue amar a nossa esposa assim. Eu acho lindo, porque Deus, Ele tem tão autoestima a relação conjugal, irmãos, que é uma relação que Ele usa para exemplificar o relacionamento que Ele tem com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus diz assim para Israel: tu és a minha esposa, eu sou o teu marido. E quando Israel se enveredava pelo caminho de adorar outros deuses, de trocar o Senhor por outros deuses, o Senhor dizia para Israel através dos profetas que ela estava cometendo o quê? Adultério espiritual. Porque Deus exemplifica a relação que Ele tem com o seu povo através da relação de um marido com a esposa. No Novo Testamento nós somos o quê de Cristo? A noiva, e Cristo o noivo. A Bíblia diz que nós iremos nos casar com Ele, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Quem vai participar das bodas do Cordeiro aqui? Amém? Nós participaremos das bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda, que metáfora linda o Senhor usa para descrever a relação que Ele tem com o seu povo, a relação do marido com a sua esposa e da esposa para com o seu marido. Por isso Cristo é o padrão. Ele diz: maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a lavar pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. Então temos a responsabilidade de amar a nossa esposa nesse nível. Não amor interesseiro, não amor de troca, não amor de barganha, mas um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, um amor que coloca o interesse da esposa em primeiro lugar. Esse é o nosso desafio como maridos e como homens. Uma outra responsabilidade nossa como marido é de sustentar. O texto diz que sustenta e dela cuida. Esse sustentar tem a ver com tomar conta, com proteger mesmo. E eu já falei um pouco sobre isso. A outra responsabilidade é de alimentar. Esse alimentar não apenas na provisão do pão físico, mas também significa alimentar os sonhos, alimentar o vigor, alimentar a esperança, alimentar o ideal da esposa. Infelizmente, irmãos, tem muitos maridos que eles são como sanguessuga, estão sempre minando as forças, estão sempre minando a esperança, estão sempre minando os sonhos da esposa, estão sempre minando a autoestima da esposa. Quantos maridos que as suas ações e as suas palavras são palavras depreciativas o tempo todo? Eles menosprezam as suas esposas o tempo todo. Se ela faz uma comida, ele nunca elogia. Se ela veste uma roupa bonita para agradá-la, ele nunca elogia. Ele sempre usa uma palavra para depreciá-la, para menosprezá-la. São às vezes, maridos que são inseguros, e ele, para sentir um pouquinho de segurança, ele tem que menosprezar a esposa, ele tem que humilhar a esposa. O verdadeiro líder nunca faz isso. Uma das marcas de um verdadeiro líder é que ele é seguro. Uma das marcas do verdadeiro líder é que ele quer fazer com que aqueles a quem ele lidera possam romper e crescer até mais do que ele. Jesus disse isso. Jesus foi um grande líder, ele disse: vós fareis as mesmas obras que eu faço e fareis obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então o marido ele tem que ter segurança para dizer: você, meu amor, você é capaz, você é uma mulher abençoada, você é uma mulher feliz, você vai vencer, você vai romper. Eu me lembro que quando minha esposa, ela tinha um sonho de cursar psicologia, e ela disse: eu tenho esse sonho. Eu disse: faça o vestibular. Ela disse: mas o curso é muito caro, vai ser difícil para a gente pagar. Eu disse: faça, você faz, você passando, Deus vai prover os meios, amém? Mas faça. E ela sem coragem, eu incentivando, e ela fez, passou em 5º lugar, já está quase concluindo, só falta agora, já está no 9º semestre, o ano que vem, em junho, termina.
Então nós precisamos, eu só estou contando esse testemunho aqui, porque nós precisamos ser sempre incentivadores, alimentar os sonhos da nossa esposa, alimentar a esperança, alimentar a fé, usar suas palavras para abençoar, nunca para ferir, nunca para menosprezar, nunca para maltratar a sua esposa. Amém? São responsabilidades do marido. Existem tantas outras, mas eu estou me detendo nesse texto que nós lemos. Paulo também fala de algumas responsabilidades da esposa. Uma delas é sujeitar-se ao marido. Ele diz assim: mulheres, verso 22, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Essa submissão não é escravidão, submissão não é subserviência. Submissão significa encontrar o propósito de Deus, a missão de Deus na vida do marido e se submeter a esse propósito, a essa missão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Então a mulher, ela vai tendo discernimento, ela vai discernindo qual é a missão, qual é o propósito, qual é o plano de Deus para a vida do marido, e ela se submete a isso. Ela apoia o marido nesse projeto. A Bíblia diz que a mulher foi criada para ser uma auxiliadora idônea, uma adjuntora que lhe seja semelhante. A palavra adjuntora dá a ideia daquele apoio que a gente usa numa plantinha quando ela está nascendo, ela começa a cair, e você coloca aquele ganchinho para que ela possa crescer ereta, sem cair, né? Então a mulher é como esse apoio para o homem, sempre apoiando, sempre sustentando, sempre ao lado. E ela vai descobrir qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus para o seu marido, e ela vai apoiar esse marido em todos os planos e a vontade de Deus para a vida dele. Ela só não apoia aquilo que ela sabe que não é a vontade de Deus, aquilo que ela sabe que é coisa do mal, né? Ela não apoia, claro, mas naquilo que é o projeto de Deus para a vida do seu esposo, ela está ao lado, ela está auxiliando. Diz o ditado que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu costumo reformar esse ditado e eu digo assim: não é atrás, é ao lado. Ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Amém? Então a mulher, ela é essa mulher que está ao lado para apoiar. Isso é submissão, é esse apoio que a mulher dá, esse auxílio que a mulher dá ao marido. E uma coisa interessante, você, mulher, já tem na sua essência a natureza de auxiliar. Aleluia. Faz parte, está no seu DNA. Isso é tão constituinte da natureza da mulher, que infelizmente quando a mulher, ela não é cristã, isso se distorce na vida dela. Esse princípio, essa essência se distorce, porque você vê, por exemplo, às vezes a mulher de um bandido, ela apoia ele na criminalidade. Ela está usando aquela essência que está dentro dela, que foi colocada por Deus, de forma distorcida, porque ela não conhece a verdade. Mas quando a mulher conhece a verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ela vai apoiar o marido para tudo aquilo que é o plano e o projeto de Deus para a vida dele. Amém? Atrás, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Uma outra responsabilidade da esposa é de reconhecer a liderança do marido. O marido é o líder, minha irmã. Como eu disse, olha, eu comecei falando para o homem primeiro. Não é um líder ditatorial, não é um déspota, não é um tirano, ele é um líder. Mas ele é o líder. E você está ao lado dele para apoiá-lo e para reconhecer essa liderança dele. Uma casa não pode ter duas cabeças. Um corpo com duas cabeças se torna uma anomalia, uma coisa feia, monstruosa. E a Bíblia deixa bem claro que a cabeça da família, a cabeça da mulher é o homem, não o contrário. Então a mulher precisa reconhecer essa liderança do esposo e apoiar, incentivar. Ah, pastor, mas ele é tão devagar. Incentiva, vai incentivando. Você é sábia, minha irmã. Você é uma mulher sábia, toda mulher sábia edifica a casa. Você é uma mulher sábia, eu tenho certeza, se você quiser, com a sabedoria de Deus, você vai dar um jeitinho e o teu marido vai ser um líder poderoso na sua casa. Um rei, um sacerdote da sua família. Amém? Então você tem que apoiar, mesmo que ele tenha alguma dificuldade, você está ali para apoiar, você está ali para incentivar. Meu marido, você é um líder, você é o líder da família, toma essa decisão aqui, faz isso, eu sei que você consegue, meu amor, você é uma bênção, incentiva ele também precisa do teu incentivo.
Se você fizer isso, você vai ver que ele vai assumir a liderança e você vai apoiá-lo na liderança dele. Uma outra responsabilidade da mulher: respeitar o marido. O maior medo de um homem é ser desrespeitado. Esse é o maior medo de qualquer homem, ser desrespeitado. Verso 33, o apóstolo Paulo fala para as mulheres: respeite o seu marido. Tem traduções que dizem assim: reverencie o seu marido, seja reverente com ele, seja respeitosa com ele. O maior medo de um homem é ser desrespeitado. Por exemplo, uma mulher não pode expor o marido. É feio isso. Tem mulheres que expõem o marido. Tem mulheres que expõem a fraqueza do marido. Eu não estou falando de fraqueza de pecado, eu estou falando de fraqueza de limitações. Ela expõe, ela faz questão de falar para todo mundo, de expor. Eu me lembro de algumas situações, olha como pastor, a gente pega cada situação, não é verdade? Pastor, vem na minha casa, vou preparar um almoço para o senhor. Eu queria que o senhor conversasse, né, com meu marido. A irmã prepara uma emboscada santa, né, para o marido. Aí eu vou todo feliz, né, para almoçar na casa da irmã e conversar um pouco com o esposo dela. Quando eu chego, nem bem ela me apresenta o marido. Em alguns casos o marido nem crente não é. Ela já começa a falar: pastor, porque esse miserável é isso, é aquilo, e solta os cachorros, expõe o marido fica sem graça, eu fico sem graça, então ela me coloca numa situação constrangedora, e eu tenho que criar uma situação de volta para poder entrar na conversa, e para poder conquistar e ganhar o coração daquele marido, porque ela já expôs tanto o coitado. Então a mulher sábia não expõe o seu marido, não expõe as fraquezas do seu marido, porque expor o marido é desrespeitá-lo. O maior medo de um homem é ser desrespeitado. Tem mulher que trata mal o marido publicamente. Isso acontece também com os homens, mas eu estou falando agora com as mulheres, amém? Tem mulher que destrata o marido publicamente, que destrata o marido na frente dos filhos, que diz para os filhos: teu pai é um banana. Não pode. Você não pode expor as fraquezas do teu marido, as limitações dele, ou aquilo que talvez você julgue como fraqueza ou limitação, para os teus filhos, ou para qualquer outra pessoa. Você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito. Eu acho interessante um texto lindo da palavra de Deus, em Provérbios 31, versículo 23. A Bíblia fala sobre a mulher ideal, a mulher do Provérbios 31, aquela mulher ideal. Sou eu. Vamos dar um aplauso a Jesus por esse elogio, né? A minha também é. Glória a Deus. Conquistou, viu, Rose? Pastora Rose. A mulher ideal, Provérbios 31. Olha o que diz. Olha o que diz. No verso 23. O seu marido é estimado por todos. O marido de uma mulher sábia é estimado por todos. Aí eu pergunto para você: o marido de uma mulher sábia é estimado por todos porque ele é perfeito? Ele é estimado por todos porque ele não tem falhas? Não, ele é estimado por todos porque ele tem uma mulher sábia. E essa mulher sábia não expõe o marido, não o desrespeita, ela honra o marido. Ele é um marido honrado por ter uma mulher sábia. Então, se você for uma mulher sábia, o teu marido será um marido respeitado, honrado. Ainda que isso seja agora para você talvez só uma profecia, mas vai acontecer para a glória de Deus. Você recebe? Eu quero profetizar na tua vida: o teu marido, você que é esposa, o teu marido será um homem honrado e estimado para a glória de Deus, porque Deus está levantando na sua casa uma mulher sábia. E uma mulher sábia edifica a casa, amém? Então você vai honrar o seu marido, reverenciá-lo, você vai respeitá-lo. Agora Paulo fala de alguns princípios que servem para ambos. Quais são eles? Verso 31, esse serve para os dois: tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne. Esse princípio de tornar-se uma só carne fala, dentre outras coisas, fala sobre a questão da intimidade do casal, da intimidade conjugal, dentre outras coisas.
Porque Paulo diz, por exemplo, quando ele fala sobre unir-se com a prostituta, ele diz: quem se une com a prostituta se torna uma só carne com ela. Não é assim? E claro que Paulo não está falando de um casamento, Paulo está falando da união sexual. Quem se une com a prostituta faz uma só carne com ela. Quem se une no Senhor forma um só espírito no Senhor. Lembra que Paulo fala sobre isso? Quem se une com a prostituta se torna uma só carne com ela. Quem se une no Senhor forma um só espírito com o Senhor. Então, quando Paulo aqui nesse texto fala sobre tornar-se uma só carne, ele está falando, dentre outras coisas, sobre a relação sexual, sobre intimidade. E Paulo fala mais sobre isso um pouquinho em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 3 ao 5. Eu queria rapidinho ver com vocês esse texto, a gente vai ver, depois a gente volta aqui para Efésios. Mas rapidinho, vamos ver esse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 3, 4 e 5. Olha o que Paulo diz. O marido cumpra para com a mulher as suas responsabilidades conjugais, e da mesma sorte a mulher para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Não defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, mas depois unir-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, olha, Paulo está trabalhando sobre a questão da intimidade conjugal. O que ele está dizendo aqui? Que o marido não pode privar a esposa da intimidade conjugal, da intimidade sexual. Da mesma forma, a esposa não pode privar o marido. E ele diz o motivo, ele diz: primeira coisa, quando você casa, o seu corpo passa de pertencer, deixa de pertencer somente a você, e passa a pertencer também ao seu cônjuge. Então, o corpo da mulher não é propriedade somente dela, o corpo da mulher é propriedade também do marido. O corpo do marido não é propriedade exclusivamente dele, o corpo do marido é propriedade também da mulher. Então, quando você priva o outro da intimidade, você está privando a este marido ou a esta esposa um direito que ele tem, que é legítimo, um direito legítimo que ele tem, e você expõe esse cônjuge ao adultério. Por isso que Paulo diz assim: olha, a única exceção a essa regra é se vocês concordarem em separar um tempo para a oração, um tempo para a consagração, um tempo para um jejum. E pelo contexto a gente percebe que esse tempo não pode ser um negócio muito demorado. Também não pode ser um tempo sem uma concordância mútua. Por exemplo, a mulher não pode chegar para o marido: meu amor, vou fazer 90 dias de jejum, nem me procure. Não pode, de jeito nenhum. Tem que haver uma concordância mútua. E aí o texto diz: para vos dedicar à oração e depois vos ajuntais de novo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, que é exatamente a falta de controle. Porque pode chegar uma situação que se torna incontrolável. Então não podemos nos negar um ao outro. Então, se você é casado, meu conselho para você é: namore muito. Vou repetir: se você é casado, meu conselho para você é: namore muito. Se você é solteiro, meu conselho para você é: tome banho de água fria todo dia. Água gelada para esfriar os hormônios. Amém? Mas se você é casado, namore. Amém? Tenha momentos de satisfação com seu cônjuge, de prazer. Irmãos, Deus criou o sexo não apenas para a procriação. Ele criou para o nosso contentamento, Ele criou para o nosso deleite, Ele criou para o nosso aprazimento, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para a gente sorrir. Amém? Então é bênção, meu irmão. No casamento, a intimidade é bênção. Falar do casamento é maldição, mas se você é casado, desfrute disso.
Porque às vezes quando é solteiro quer fazer, quando casa não faz mais. Não é verdade? É verdade, às vezes é solteiro, está querendo fazer, está forçando, está querendo fazer. Aí casa, que agora pode, não faz mais, deixa de fazer. Então é agora que se pode fazer. Amém? Debaixo da bênção do Senhor. Então, se você é casado, namore, desfrute de momentos, saia com sua esposa uma vez ou outra, saia com seu maridão uma vez ou outra, vá para um hotel, vá para um lugar diferente, deixa as crianças com a amiga, com a tia, com a mãe, dá uma saidinha, dá uma fugidinha, tem um momento só com sua esposa ou com seu marido, desfrute desse momento, porque agora você pode. Amém? Quantos recebem? Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Outra responsabilidade para ambos é a responsabilidade de deixar os pais. Verso 31. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Serão os dois na sua carne. Então a responsabilidade de deixar pai e mãe não é apenas no aspecto físico também, como diz o ditado, quem casa, quer casa. Também no aspecto físico, mas muito mais que isso, no aspecto emocional. O que significa? Que a relação conjugal, olha como isso é forte, ela deve estar acima de qualquer outra relação aqui na terra, ela só é inferior à relação do ser humano com Deus. Deixar pai e mãe significa que a tua relação com a tua esposa ou com o teu marido tem que ser, deve ser necessariamente maior e melhor do que a relação que você tem com seu pai e com sua mãe. Deixar pai e mãe significa romper com os vínculos, não no sentido de deixar de visitar, de deixar de honrar, não é isso, mas significa que a relação conjugal é prioritária sobre qualquer outra relação, inclusive sobre a relação que você tem com seus filhos, se você os tem. Marido e mulher é para ser amigos eternos. Marido e mulher é para ser eternos namorados, eternos amantes, eternos apaixonados. Amém? Então a sua relação com a tua mulher e com a tua esposa tem que estar acima. E quando não acontece isso, irmãos, dá problema. Por isso que às vezes há tantas dificuldades de relacionamento com a sogra. Porque a mulher, por natureza, ela é mais apegada com os filhos. Ela gerou, 9 meses ali gerando, então ela tem um apego maior. Então a mulher, não todas, mas ela tem mais dificuldade de abrir mão, a mãe, ela tem mais dificuldade de abrir mão daquele filho que é objeto dela, como uma posse, como uma propriedade mesmo. Então ela custa, às vezes, quando esse filho ou esta filha casa, principalmente se é homem. Principalmente se é homem. Ela tem dificuldade de liberar. Irmãos, eu já vi casamentos serem desfeitos por causa de uma sogra. Escute. Não estou falando mal da sogra não, viu? As sogras são bênçãos, a minha sogra é uma bênção. E a sogra da minha esposa também é uma bênção. Amém? Mas eu já vi. Porque quando há uma disfunção, e a sogra e as pessoas envolvidas nessa relação não entendem isso, entra num conflito no casamento. Entra em um conflito. Então, você tem que entender, você que é casado, você ama sua mãe, o seu pai, mas a tua relação com a tua esposa ou com o teu marido deve estar acima da relação que você tem com os teus pais e com tuas mães, com o teu pai e com tua mãe. Isso tem que estar dentro da sua cabeça. Tem que estar acima. Tem que estar acima da relação que você tem com seus filhos. Eu tenho 3 filhos, uma garota de 17 anos, um garoto de 14, vai fazer 15, e a caçulinha com 9 anos. A mais velha, daqui uns dias casa. Meu garoto de 14 anos já está falando em casar. Pai, eu quero casar com 18 anos. Falei, então tu vai trabalhar. E aí ele foi mesmo. E começou a trabalhar no pet shop lá da cidade. Quer casar com 18 anos? Quer seguir o meu exemplo, que eu casei com 18, Então vai. Eles vão casar um dia. Eles vão viver a vida deles um dia. E eu e minha esposa, a gente tem que envelhecer juntos. Eles vão nos visitar, mas vão voltar para a casa deles. Nós somos feitos um para o outro. Nós temos que permanecer juntos até que a morte nos separe, ou até que o Senhor Jesus volte.
Então é uma batalha mesmo para a gente nutrir esse relacionamento dia após dia. Amém? Vocês estão entendendo? A relação conjugal, ela é prioritária sobre qualquer outra relação. Só está abaixo da relação do ser humano com Deus. Não pode estar acima, não pode estar abaixo da relação com os filhos, nem com a relação com os pais. Isso é deixar os pais, significa priorizar a relação conjugal. O outro aspecto para os dois é unir-se. O casal deve viver uma relação profunda de unidade, de cumplicidade, de companheirismo, e marido e mulher devem ser os melhores amigos. Como é que pode, irmãos, ter um amigo seu que sabe coisas da sua vida mais do que a sua esposa ou mais do que o seu marido? Não pode ser. Pastor Santos é um grande amigo, muito grande amigo. Nós temos uma intimidade muito profunda. Eu sei coisas da vida dele, ele sabe coisas da nossa vida que só nós sabemos. Mas o que eu sei da vida dele e o que ele sabe da minha, a minha esposa e a esposa dele sabe muito mais. Vocês estão entendendo? Não pode ter segredos entre marido e mulher. Nós precisamos ser eternos amigos. Então nós vimos aqui alguns princípios da palavra, irmãos, que faz a família, que faz o casamento funcionar. Conhecer esses princípios é o primeiro passo. Um segundo passo, mais importante do que conhecer, é praticá-los, é colocá-los em prática. E quando você coloca em prática esses princípios da palavra, a sua vida começa a ser abençoada, o seu casamento começa a ser abençoado, a sua família começa a ser abençoada. Claro, nós estamos falando para casais nessa noite, é a responsabilidade dos dois. Miles, ele disse que o casamento é como um omelete. O omelete é tão bom quanto os ovos que o fizeram. Se um ovo estiver estragado, não tem como o omelete ser bom. Basta um estar estragado para o omelete ser ruim. O casamento é a mesma coisa. É preciso que os dois sejam tratados por Deus. Amém? Sejam ministrados por Deus, para que os dois possam estar sarados, para que o casamento seja uma bênção em nome de Jesus. Então, conhecendo esses princípios, o que a gente vai fazer? Colocá-los em prática. Mateus 7, versículo 24 a 27 diz, e eu termino aqui, Jesus conta uma parábola, uma história, ele diz assim, olha, o homem que ouve a minha palavra e coloca em prática, é semelhante ao homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Venha o vendaval, venha a tempestade, e vem a correnteza dos rios, bate contra aquela casa, e ela não cai, porque foi construída sobre a rocha. Aí ele conta uma outra história, diz, mas o homem que ouve a minha palavra e não a coloca em prática, é semelhante ao homem ignorante, insensato, que constrói a casa sobre a areia. Veio o vendaval, veio a tempestade, veio a correnteza do rio, bate contra aquela casa e ela cai, e é grande a sua queda. E é interessante essa história que Jesus conta, porque a tempestade é a mesma para as duas casas, a força do vento é a mesma para as duas casas, e a correnteza do rio é a mesma para as duas casas. Uma cai e a outra permanece de pé. Qual é o segredo? Uma estava construída sobre a rocha e a outra não. Então, queridos, não é por causa do pregador, mas por causa da palavra. Você ouviu princípios que podem mudar a sua família, que podem mudar o seu casamento. O que lhe cabe, o que me cabe, é colocá-los em prática. Amém? É a prática que faz com que a nossa casa, o nosso casamento e a nossa família permaneça de pé. Vamos orar? Fique de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos lares. Todas as pessoas que estão aqui, eu gostaria de chamá-los aqui à frente, para a gente orar pela sua família, para a gente orar pelo seu lar. Você que é casado, levante o clamor pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa. Como? Isso, quem não é casado pede o casamento. Bem lembrado, minha irmã. Quem não é casado pede o casamento.
Mas, mesmo você que não é casado, ore também pela sua família, amém? E todos vocês que são casados, orem pela sua família de modo extensivo, mas especificamente, ore também pelo seu casamento, amém? Nós temos visto nesses últimos dias uma guerra, uma batalha acirrada contra a família. Aleluia. E atingindo principalmente o casal. Então vamos orar para que Deus nos guarde, guarde nossos lares, guarde as nossas famílias, em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos, em nome de Jesus. Oh Pai, oh Rimandare canto robolabacheca da rabababash, oh Riqueta ribodorobocheca da rabababash. Senhor, nós levantamos um clamor nessa noite. Nós oramos nesse instante, Senhor, pelos lares aqui representados. Nós oramos nessa noite pelas famílias aqui representadas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, a intervenção do Senhor para cada família. Nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra que nos confronta, Senhor. A Tua palavra que mexe conosco. A Tua palavra que provoca dentro de nós, ó Deus, um desejo radical por uma mudança. A Tua palavra que nos coloca no caminho certo. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós oramos nessa noite para que esta palavra que nós ouvimos, não a pregação do pregador, mas a palavra genuína do Senhor, do Teu Espírito para nós, que esta palavra provoque uma mudança em nossas relações familiares, que esta palavra provoque uma mudança em nossas relações conjugais, que essa palavra provoque uma mudança nas nossas relações, ó Deus, pais e filhos, sogra e nora, sogra e genro, sogro e nora, sogro e genro, na nossa família, nossas relações familiares. Ó Deus, a Tua palavra é muito mais poderosa do que os conceitos humanistas. A Tua palavra é muito mais poderosa do que os conceitos filosóficos, do que os conceitos psicológicos, do que os conceitos antropológicos, Senhor, sociológicos. A Tua palavra é muito mais poderosa, Senhor, do que qualquer ciência humana, meu Deus. E nós nos voltamos para a Tua palavra nessa noite, o manual da família. Nós ouvimos ela e nós não queremos sair daqui, Senhor, sem a intenção de colocá-la em prática. Não é apenas ouvir, é a prática da Tua palavra que muda as nossas vidas, é a prática da Tua palavra que muda as nossas famílias. E eu quero te pedir agora especificamente por cada casal aqui representado, ainda que agora haja apenas um dos cônjuges aqui, eu oro por este casamento, meu Pai. Deus, talvez alguns aqui estão em pé de divórcio, Senhor, talvez alguns aqui não suportam mais, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu vou me separar deste homem, eu vou me separar desta mulher, eu não suporto mais. Mas eu quero te pedir nessa noite, meu Deus, uma intervenção sobrenatural, que o Senhor faça um milagre por meio da Tua palavra, assim como o Senhor transformou água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia. Eu te peço, Senhor, transforma a água em vinho nesse casamento, ainda que perdeu-se o sabor, ainda que perdeu-se a alegria, ainda que perdeu-se a satisfação, a intimidade. Eu te peço, restaura todas estas coisas. Oh Deus, transforma a água em vinho nesse casamento. Faz um milagre, Senhor, que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa ame o marido e submeta-se a ele como ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa mulher seja uma mulher sábia, que edifique a casa do Senhor, que este homem seja um homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha, pela prática da palavra. Se numa casa houver um homem prudente e uma mulher sábia, nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nenhuma correnteza é capaz, meu Deus, de destruir a família. Eu abençoo os lares aqui representados. Oh Pai, nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua restauração, nós declaramos o Teu milagre. Pai, renova o amor, faz surgir o amor ágape. Senhor, talvez o amor foi sufocado pelas decepções, talvez o amor foi sufocado pelas palavras que machucaram, talvez o amor foi sufocado pelas palavras duras que ouviram, pelas palavras que feriram, pelas atitudes agressivas. Talvez o amor foi sufocado por atitudes grosseiras, ríspidas e ásperas. Mas nessa noite eu te peço, meu Deus, restaura o amor
amor nesse casamento, restaura o amor nessa família, joga por terra toda a obra do inferno contra esta família. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, e em nome de Jesus, toda a obra do diabo contra esta família, contra este lar, contra este casamento, que seja desfeito no nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro um vinho novo nesse casamento, eu declaro um vinho novo nessa família, eu declaro um novo tempo nessa família, eu declaro uma mudança radical em o nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, que venha um novo tempo, que venha um novo tempo, que venha um novo mover nesta família. Pai, que os sonhos da família sejam restaurados, sejam ressuscitados, que a casa do meu irmão e da minha irmã seja um pedacinho do céu, que a casa do meu irmão e da minha irmã seja um lar de paz, que ele sinta-se bem em sua casa, meu Deus, do que alguns, ó Pai, que aqui estão, se sentem bem no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, mas quando pisa os pés em casa, a paz desaparece, não deseja mais voltar em casa. Mas eu te peço que nessa noite este quadro seja mudado, seja revertido. Eu te peço, meu Deus, que nesta noite esta casa seja uma casa abençoada, seja um lar de paz. Eu abençoo estas famílias no nome de Jesus, eu abençoo estes lares no nome de Jesus, eu abençoo esse casal no nome de Jesus, abençoo os filhos, Pai, as crianças, os adolescentes, livra das drogas, livra da pornografia, livra da prostituição, livra, meu Deus, do espiritismo, da feitiçaria, livra, meu Deus, da macumbaria, livra do mal, corta os laços de Satanás contra essa família, e que sobre esta casa repouse a tua bênção, sobre esta casa repouse o teu milagre, em nome de Jesus de Nazaré. Levante suas mãos aos céus e ore comigo assim, meu Deus, mais alto, meu Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio em Jesus e a minha família será salva. Eu creio em Jesus e a minha família será salva. Meu Deus, eu creio na tua palavra, e eu nessa noite decido cumprir os teus princípios. A minha família será abençoada na terra. Eu verei os teus sonhos e os teus planos se concretizando em meu lar, em nome de Jesus. E eu ordeno agora que no nome de Jesus Cristo, toda maldição, todo espírito maligno de contenda, de confusão, de intriga, saia do meu lar, saia da minha família, em nome de Jesus. Diga amém.